Tereza Moreira, seja muito bem-vinda a este bate-papo que está sendo realizado pela Academia Brasileira de Direito do Trabalho e me coube a alegria de entrevistá-la. Então, eu gostaria de falar um pouquinho do seu currículo, que é extremamente vasto, para os nossos seguidores. A professora Tereza Moreira é doutora pela Universidade do Minho, onde leciona na Escola de Direito. É coordenadora científica do Livro Verde, que trata do futuro do trabalho, tendo sido nomeada pela ministra do Trabalho de Portugal. É coordenadora executiva do Congresso Nacional de Direito do Trabalho desde 2006, é vice-presidente da APODIT, que é a Associação Portuguesa de Direito do Trabalho, autora de inúmeros livros e artigos. No Brasil, a professora Tereza é muito conhecida porque costuma participar dos congressos da Academia de Direito do Trabalho, de seminários, de encontros nos mais diversos ambientes acadêmicos. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra à professora Tereza para suas considerações iniciais a respeito de um tema que nos é muito caro e muito novo, e que se trata da proteção de dados. Seja muito bem-vinda, professora Tereza. Muito obrigada, Ione. Para mim é um prazer enorme ser entrevistada por si, é um prazer enorme, só tenho pena não ser pessoalmente, mas dadas as circunstâncias, tem de ser através destas plataformas e desta digitalização que está cada vez mais presente nas nossas vidas e que traz muitos desafios também, exatamente, para a proteção de dados pessoais. E no Brasil, sem dúvida, é um tema muito atual, pela própria entrada em vigor da Lei de Proteção de Dados brasileira, que apesar de ser de 2018, entrou em vigor agora no dia 18 de setembro passado. Por isso, há praticamente 2 meses, praticamente, nós estamos no dia 20 de novembro, foi há 2 meses, e várias questões levantam-se a nível de proteção de dados pessoais na relação de trabalho, e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil não tem uma parte específica do trabalho. Enquanto em Portugal, aqui fazendo uma comparação luso-brasileira, se me permitir, nós temos uma parte específica de trabalho. Quer antes temos a nível europeu, e é fundamental lembrarmos do Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, um regulamento que data de 2016 e que a União Europeia, dada a complexidade do Regulamento Geral de Proteção de Dados, deu 2 anos a todos os Estados-membros para poderem adaptar-se ao Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, e entrou totalmente em vigor no dia 25 de maio de 2018, em todos os Estados-membros da União Europeia. Nós, em Portugal, no nosso Código do Trabalho, tínhamos já regulamentada uma parte relacionada com os direitos de personalidade, nos artigos 14 a 22, que tratam de matérias que são, no fundo, dados pessoais, desde questões relacionadas com, por exemplo, os meios de vigilância à distância. Eu imagino a utilização de câmaras de videovigilância, de geolocalização nas viaturas dos automóveis, desde a questão das perguntas ou das questões que podem ser colocadas aos candidatos ou aos trabalhadores durante um processo de recrutamento ou durante a execução do contrato de trabalho, que são claramente dados pessoais, em que autonomizava já dados pessoais, por assim dizer, sensíveis, na terminologia da própria Lei Geral de Proteção de Dados
brasileira, que tem lá uma categoria Sim. de dados pessoais sensíveis, e tem lá isso, se autonomizava o estado de saúde e a gravidez. Tínhamos já os dados biométricos, também já no Código de Trabalho, controle das comunicações eletrónicas, vários dados, que já testes e exames médicos, que também são dados pessoais sensíveis, já tínhamos no Código de Trabalho. Por isso, o Regulamento Geral de Proteção de Dados a nível europeu, o que veio foi reforçar um pouco o que nós já tínhamos no Código de Trabalho, veio clarificar vários conceitos e veio mostrar a importância de proteger os dados pessoais e de estabelecer princípios de proteção de dados pessoais nas relações em geral, e aqui, obviamente, só vou falar das relações de trabalho, que são as que relevam e que interessam para aqui. Ou seja, um regulamento geral que é extremamente amplo, que abrange todas as áreas, mas que teve o cuidado de estabelecer um artigo, também tendo em atenção a diferença legislativa nos Estados-membros, teve o cuidado de ter um artigo específico, o próprio regulamento, tem um artigo que é o artigo 88, que permite aos Estados-membros estabelecerem normas mais concretas nos dados relativos aos dados pessoais nas relações de trabalho. E Portugal acionou esse artigo, aliás, muitos Estados-membros da União Europeia fizeram o mesmo. A Alemanha já tinha feito logo em 2017, da passagem do 25 de maio de 2018, à Áustria, e Portugal depois resolveu clarificar, de certa forma, o que já estava no Código de Trabalho, numa lei de execução de um Regulamento Geral de Proteção de Dados, e aqui se me permite fazer um à parte, apesar de ser um regulamento, os regulamentos na União Europeia, ao contrário das diretivas, a União Europeia tem regulamentos e tem diretivas, os regulamentos são diretamente aplicáveis, e onde sabe isso, as diretivas têm de ser transpostas, mas este regulamento é de tal forma complexo que todos os Estados-membros sentiram a necessidade de criar leis de execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E Portugal também criou uma lei própria, uma lei que é a Lei 58/2019, de 8 de agosto, por isso foi um bocadinho depois do 25 de maio de 2018, não foi um bocadinho depois, mas é uma lei que tenta clarificar, que tenta densificar o regulamento em algumas partes. E tem um artigo específico para as relações de trabalho. Por isso, eu aqui, fazendo um bocadinho a junção, se me permitir, entre o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o Ordenamento Jurídico Português, e comparar com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil, não é? Que entrou agora em vigor, gostaria de, se calhar, chamar a atenção para alguns pontos que eu acho que são importantes e que são, de certa forma, tratados na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil, mas quanto também poderiam ser mais clarificados em algumas situações, sobretudo de trabalho, até depois para conciliar com a própria CLT, que não tem a parte dos direitos de personalidade, por isso não dá para Sim. esta parte da CLT, e por isso talvez aí há alguns aspectos que eu acho que é importante chamar a atenção. Desde logo, e isso é importante, o Regulamento Geral de Proteção de Dados e a própria Lei Geral de Proteção de Dados também, a brasileira, o Regulamento Geral de Proteção de Dados alterou a forma como os dados pessoais eram tratados, no sentido que, previamente a existir este Regulamento Geral, em Portugal e em todos os Estados-membros, existiam a chamada, em Portugal é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, no Brasil é a Autoridade Nacional, assim foi denominada, em vários Estados-membros têm outras denominações, em Portugal era a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que estabelecia, por assim dizer, como antes da entrada em vigor de certos comportamentos do empregador, a Comissão Nacional de Proteção de Dados emitia a sua opinião. Por exemplo, se um empregador quisesse instalar uma câmara de videovigilância no local de trabalho, tinha de submeter um pedido de autorização prévia à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Ou seja, eles atuavam a priori, preventivamente. O Regulamento Geral de Proteção de Dados alterou completamente, foi uma mudança de paradigma e passou a ser depois da instalação, a posteriori. Ou seja,
o responsável pelo tratamento de dados pessoais, que no caso de relação de trabalho é o empregador, é que tem de demonstrar que está a chamada compliance com todos os princípios do Regulamento Geral de Proteção de Dados e depois também da nossa lei de execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados. O que foi uma alteração, diria, radical para a maior parte das empresas que não estavam habituadas a ter de trabalhar sobre dados pessoais e de saberem de que forma é que os poderiam tratar. E acho que no Brasil também está a acontecer exatamente o mesmo, com várias empresas que de um momento para o outro têm de saber como tratar, de que forma tratar, sob pena de poderem ser responsabilizadas e serem sancionadas. Sim, o que eu tenho acompanhado nesse curtíssimo espaço de vigência da lei é que há uma preocupação muito grande, porque a lei brasileira, que você tão bem conhece, ela estabeleceu 11 princípios norteadores da LGPD. E se discute muito nas relações de trabalho o problema do consentimento. E Exatamente. nós sabemos que o consentimento ele é amplo em algumas situações e ele é extremamente restrito em outras. Tanto que se fala muito mais em substituir o aspecto consentimento pelo princípio da finalidade. Então, gostaria de te ouvir muito na sua experiência, na experiência portuguesa, o confronto desses dois princípios, como acabou sendo resolvido. Muito obrigada, porque era exatamente o ponto que eu ia abordar aqui, porque eu acho que é fundamental e acho que é um dos pontos que a Lei Geral de Proteção de Dados de pessoas do LGPD brasileira devia ter sido mais clara. Porque o regulamento, começando pelo regulamento e depois falando para o caso português, mas temos que começar pelo regulamento. Nós sabemos, desde logo, a relação de trabalho é uma relação assimétrica. E o Regulamento Geral de Proteção de Dados tem vários considerandos. E um dos considerandos que tem é exatamente tem muito sobre o consentimento e o que é que deve poder ser entendido por consentimento para explicar. E depois, um dos considerandos, que é o considerante 43, estabelece que não deve ser entendido como requisito válido para o tratamento de dados pessoais o consentimento do titular de dados quando exista uma diferença, quando exista um desnível, por assim dizer, entre o responsável pelo responsável pelo tratamento de dados pessoais e o titular de dados pessoais, ou seja, quando exista uma diferença substancial entre o responsável e o titular de dados pessoais, ou seja, na relação de trabalho, claramente este é o caso. Isso sempre vai existir na relação de Exatamente. trabalho. E por isso, quando define o consentimento, a definição de consentimento do artigo 4º é muito, muito semelhante à que está na Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. É muito semelhante. Mas tem lá, logo, o primeiro adjetivo é que o consentimento é prestado de forma livre. Sendo certo que depois o próprio artigo 7º do regulamento estabelece que não é considerado livre um consentimento quando é prestado para, por exemplo, a obtenção de um contrato ou para a manutenção de um contrato, sem entrar em especificidade sobre isso. Quando se lê isto, e depois nós também tivemos a nossa lei de execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas quando se lê isto, a interpretação que foi feita é que o consentimento não releva para efeitos de direito do trabalho. Ou seja, o consentimento do trabalhador não é um consentimento, neste sentido, livre, porque ele é prestado para, muitas vezes, uma fase de acesso, uma fase de formação de contrato de trabalho para obtenção do posto de trabalho e na execução do contrato de trabalho por receio, por vezes, de eventuais sanções que possa vir a sofrer, ainda que encapotadas por outros motivos, mas por não ter dado consentimento. Então baseia-se o tratamento de dados pessoais não no consentimento, mas sim na finalidade legítima que baseia aquele tratamento. Até porque
eu acho que mesmo a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, se nós formos ver que aborda a questão do consentimento, depois estabelece muito como é que o consentimento deve ser prestado, de tal forma, mas fala lá, creio eu, no artigo 8º, da possibilidade do consentimento não ser válido se tiver um vício do consentimento. Eventualmente podemos tentar ir por aí, por não ser livre, se quiser, mas o que tem sido entendido aqui, o do consentimento não relevar, ou seja, para um tratamento de dados pessoais ser lícito no ordenamento jurídico português, não vai basear-se no consentimento do trabalhador. Baseia-se na finalidade legítima e depois em outros subprincípios, mas tem de buscar-se qual é a finalidade. Claro que houve aqui um ligeiro problema de interpretação, que eu tenho a dizer, na nossa lei de execução. A lei de execução que eu já referi, de proteção de dados pessoais, tem no artigo 28, estabelece relações de trabalho. E depois tem no artigo 28, o número 3, estabelece, muito bem, na primeira parte, que o consentimento não deve ser entendido como um requisito jurídico válido para o tratamento de dados pessoais. Tudo bem. Até aí todos nós compreendíamos. Mas depois coloca 2 pontos. E aí é que vem a parte mais, que foi mais criticada, e foi criticada de tal forma que a nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados emitiu uma deliberação a dizer que não iria aplicar aquela alínea da lei porque contrariava os princípios do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Porque a lei, quanto a mim, deveria ter colocado um ponto final, ao colocar 2 pontos, disse: se resultar uma vantagem jurídica ou económica para o trabalhador. Ou seja, do que resulta daquela lei, que quase parece um lapso do legislador, é que se o trabalhador tiver uma verdadeira vantagem jurídica ou económica, se tiver uma, e eu queria mesmo sublinhar, se for uma verdadeira vantagem, ponto final, e não uma vantagem ponto e vírgula, porque senão é uma contrapartida, mas se tiver uma verdadeira vantagem, o consentimento não vai ser dado, nem pode ser dado pelo que está na letra da lei. E é interessante notar que, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados alemã, e mesmo a austríaca, mas a Lei Geral de Proteção de Dados alemã, estabeleceu claramente que o consentimento não pode ser considerado como um requisito jurídico válido, a não ser, fez exatamente o contrário, a não ser quando existir uma vantagem inequívoca para o trabalhador. É que, a interpretar-se assim, parece quase a contrário senso. Imagino que o trabalhador não quer a vantagem, não pode dizer que não quer, porque o consentimento dele não releva. E por outro Sim. lado, uma certa interpretação poderia originar quase um efeito que eu diria que é completamente pernicioso e não é o que a lei pretendeu, de pensar-se que só o consentimento relevaria, e é exatamente o contrário do que a lei pretende. A lei pretende sublinhar que o consentimento não pode relevar perante a desigualdade que existe entre as partes. E foi nesta linha que a Comissão Nacional de Proteção de Dados emitiu um parecer, uma deliberação, e dizer: nós não vamos aplicar esta parte porque contradiz diretamente o que está no regulamento. E por isso acho que no Brasil não é tão clara esta questão do consentimento, e tem muitos artigos, a dizer como é que o consentimento, eu acho que deviam fazer a ressalva para esta questão do direito do trabalho e da assimetria entre as partes. E é assim que nós temos defendido, porque o consentimento não relevante, vamos procurar qual é a finalidade legítima. Porque é que o empregador pretende fazer aquele tratamento? Se tiver uma finalidade legítima, tudo bem. Se não estiver, não vai ser o consentimento do trabalhador que vai determinar a licitude do tratamento. O tratamento não será lícito baseado no consentimento do trabalhador. Mas tenho a dizer que é daqueles pontos fulcrais, por assim dizer, do tratamento de dados pessoais na relação de trabalho. O consentimento é completamente diferente de outras relações. Como a Ione disse muito bem, há uma igualdade entre as partes, e o consentimento aí é livre. Na relação de trabalho é muito condicionada, é muito condicionado o consentimento que pode sair por parte do trabalhador, e eu diria sobretudo por parte do candidato a trabalhador, ou da candidata, Claro. aceitará tudo, consentirá em todo e qualquer tratamento, principalmente, olha, então nestas alturas de pandemia, com a crise económica que temos,
consentirá com qualquer tratamento, porque é possibilidade para poder ter um trabalho, ou pelo menos a tentativa de conseguir. Aí eu já faria um trocadilho, porque o trabalhador, nessas condições de seleção a uma vaga, a finalidade dele é concordar para obter uma colocação nesse momento de tanta dificuldade. Mas, veja bem, se ficarmos só nesse aspecto do consentimento, ele pode vir a ser contratado e, no futuro, dizer: olha, eu não dou mais meu consentimento para estas informações que foram obtidas. Então, por conta de se ficar nessa fragilidade, é que eu penso que o princípio da finalidade supera o consentimento, vamos dizer, somente com vantagens. Eu não consegui ver nenhuma desvantagem até o momento daquilo que eu venho estudando. A lei ainda é muito nova aqui para nós, estamos todos nos debruçando sobre os reflexos que ocorrerão especialmente nas relações de trabalho, mas esse ponto, pelo menos até o momento, para mim, ele já está bem definido. Ainda bem, porque eu acho que é pela finalidade que vai ser sempre a licitude do tratamento, a finalidade legítima. Quando eu estava, e o trabalhador, a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais aborda, e quer a brasileira, quer o Regulamento Geral de Proteção de Dados, quer a nossa lei, estabelece que não é necessário o consentimento quando se trata da execução, do essencial da execução de um contrato. Há uma série de tratamentos de dados pessoais que são fundamentais para a relação de trabalho, e é nesse sentido aí que nem sequer se precisará do consentimento do trabalhador. Por exemplo, o tratamento da retribuição do trabalhador. Ele não precisa dar o consentimento, nem sequer seria válido, nem sequer seria válido ele dizer eu não quero receber retribuição, não, porque faz parte do essencial da retribuição. Tratar determinados dados pessoais, nomeadamente para efeitos de impostos, por exemplo, porque é obrigatório, ou para efeitos da social, ou a seguridade social, como se diz aí, nós chamamos a segurança social aqui em Portugal, mas há uma série de regras que têm de ser tratadas para a execução correta de um contrato. E aí até a própria lei geral já estabelece a necessidade do consentimento, melhor dizendo, a desnecessidade não, a possibilidade do tratamento quando é a execução de um contrato, da finalidade legítima e a execução de um contrato. Não especifica o contrato de trabalho, por exemplo, a nossa lei já especifica, por exemplo, dando este exemplo da relação de trabalho, mas nós percebemos perfeitamente que a celebração de um contrato de trabalho e a própria execução exige o tratamento de inúmeros dados pessoais. A questão está em como é que eles são tratados. Mas o trabalhador, há essa possibilidade, está no artigo 6º do Regulamento Geral de Proteção de Dados e também está na vossa lei geral, que é para a execução de um contrato. É necessário o tratamento de dados pessoais. Está lá, claro, essa possibilidade. Gera muito mais uma obrigação legal, vamos dizer, diante do princípio da finalidade, do que propriamente a necessidade de consentimento. Sim, sem dúvida, é exatamente por aí. Exatamente, ou seja, se é que eu disse, ele não releva, retira-se o consentimento, vai-se pelo princípio da finalidade, é necessário para tratar uma relação de trabalho, e por isso não releva nesse sentido que eu queria dizer. Depois, por outro lado, não releva neste sentido, quando é essencial para a relação, para a execução do contrato de trabalho, mas também não releva quando não há uma finalidade legítima. Por exemplo, e aqui lembrando de casos que existem no ordenamento jurídico português, nós estabelecemos que nos direitos de personalidade, como eu disse inicialmente já tínhamos, já há um bom tempo, desde 2003 no Código de Trabalho e depois no Código de Trabalho de 2009, temos que as perguntas sobre o estado de saúde ou a gravidez não podem ser feitas, em geral,
a poderem ser feitas, só podem ser feitas perante o médico e atendendo à especial natureza da atividade. Por exemplo, se puser em causa a segurança da pessoa que está grávida, da mulher que está grávida, e aqui, se eventualmente se colocasse o consentimento do candidato ou trabalhador nesta pergunta, consente que lhe façam a pergunta de que está grávida. Era neste sentido que eu estava a dizer, a finalidade não está preenchida. Sim. Não está, não pode ser. Ou, por exemplo, é proibido a instalação de meios de vigilância à distância, como câmaras, eu disse, para controlar o desempenho profissional dos trabalhadores. Em Portugal é proibido. Só é permitido para a segurança de pessoas e bens, ou quando a especial natureza da atividade justifique, por exemplo, um banco, um posto de gasolina, às vezes é necessário. Não, se o empregador estabelecesse ao trabalhador esta pergunta, consente que instalemos uma câmara de videovigilância para controlar o desempenho profissional, estaria completamente violado, estava o consentimento não relevável, além disso estava contrário à própria lei. Mas, por isso é que eu estava aqui a dizer as duas situações, por uma, a execução de contrato de trabalho, que nem é necessário o consentimento, e a outra, porque não está preenchida a finalidade legítima para o tratamento de dados pessoais. Por isso, é essa a situação que me parece que é por aí que podemos ir. Nesse sentido. Perfeito. E, numa primeira abordagem, me parece também que os empregadores, por meio de seus departamentos de recursos humanos, devem ter muita cautela e uma orientação muito firme, muito exata, para que essas informações não possam gerar discriminação do trabalhador ou da trabalhadora, à medida em que se permitir a invasão da privacidade do candidato a um emprego. Exatamente. Tem de, a parte, por isso é fundamental essa questão, e por isso é que eu disse que muitos empregadores não estavam e ficaram literalmente quase em pânico a verem todo este trabalho, por assim dizer, que tem, a partir do momento em que não tem uma Comissão Nacional de Proteção de Dados antes deles atuarem, em que têm de ser eles a ser os responsáveis por terem tudo organizado, por seguirem todas as regras que estão previstas, e não são poucas, por cumprirem todos os pressupostos, porque pode originar, sem dúvida, uma discriminação muito grande em relação a vários fatores, não apenas entre trabalhadores e trabalhadoras, mas dentro de trabalhadores e trabalhadoras, outros fatores de discriminação. E por isso tem de ter regras muito claras e, em princípio, isso tem custos para as empresas, mas convém ter alguém que perceba da parte, quer da parte informática, quer da parte de proteção de dados pessoais. Porque por vezes é mesmo desconhecimento, mas que nós sabemos, o desconhecimento da lei não vai beneficiar, não pode ser invocado em benefício, não é? E por isso há várias regras, mesmo por exemplo, dados pessoais sensíveis, como é tratado aí, no artigo 11º e seguintes, creio eu, da Lei Geral de Proteção de Dados, é no artigo 9º do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas no Brasil é no 11º. No Regulamento Geral de Proteção de Dados tem a terminologia especial categoria de dados pessoais, mas nós em Portugal, é interessante, apesar dessa terminologia, sempre tratamos com esta outra terminologia que está na lei brasileira, sempre chamamos como dados pessoais sensíveis. Sensíveis. Como está na lei brasileira. Foi essa a terminologia. E esses dados, ainda mais cautelas têm de ter-se quando são tratados. Ainda mais cautelas, porque a regra geral é que não podem ser tratados. Só em casos que podem ser. E são dados que têm de ser tratados muitas vezes nas relações de trabalho. Basta pensar Perfeito. nos de saúde. Os dados de saúde são dados que são tratados numa relação de trabalho, quer queiramos, quer não, até para efeitos de segurança e saúde no trabalho. Os trabalhadores, certos dados todos são tratados, têm de ser tratados. Por isso a questão não está no tratamento, mais uma vez está na forma como é tratada e qual a finalidade pela qual é tratada. E nós aqui temos, eu falo do regulamento, mas também falo da nossa lei, do Código de Trabalho e depois da lei específica sobre segurança e saúde do trabalho.
de, por exemplo, em termos de medicina no trabalho, que não, mas pode ter sido um lapso meu, quando eu li a parte dos dados pessoais sensíveis, na exceção que falam da possibilidade de tratamento, não tem lá expressamente esta parte de medicina no trabalho, não me pareceu, mas pode ter sido lapso meu. Mas o regulamento geral de proteção de dados pessoais, e nós já tínhamos antes, continuamos a ter, que pode ser tratado para efeitos de medicina do trabalho, mas que o médico do trabalho está sujeito ao sigilo profissional, que é Sim. que é Tanto fundamental. que aqui no Brasil, regra geral, quem define se o candidato ao emprego está apto ou não para determinada vaga é justamente o médico do trabalho, a partir da avaliação física desse candidato, porque ele pode estar apto, vamos dizer, para uma atividade num escritório, mas ele pode não ter saúde suficiente para uma atividade externa, por exemplo. Nós em Portugal também temos essa realização de exames médicos quando o trabalhador é admitido, para saber depois, mais tarde. Mas isso quanto à aptidão. Quanto a outro tipo de doenças, ou quanto a outro tipo de testes, vamos para a parte dos direitos de personalidade, que é outra parte do código, da outra parte. Mas sempre com esta questão de serem dados pessoais sensíveis. Por isso a tutela é muito mais forte, muito mais forte. Sim, e ainda nesse assunto de medicina do trabalho, vocês também têm o exame admissional. Nós temos, além do admissional, aquele denominado revisão periódica, e para alguns tipos de trabalhadores, o exame demissional, para que seja definida a saúde do trabalhador no momento da dispensa. E aí eu ainda acrescentaria uma pimentinha no nosso tempero, porque algumas doenças ocupacionais, elas não se manifestam de imediato. Elas têm um tempo para, vamos dizer, eclodir e ter sintomas. E daí vai ficar a necessidade dessa empresa guardar muito bem esses dados por um período, penso eu, até superior do que o da nossa prescrição, que é genericamente 2 anos a partir da rescisão do contrato. Mas para as doenças ocupacionais não se pode utilizar esse padrão. Exatamente. Nós aqui também temos, não temos o exame que falou o último, temos o chamado o exame de admissão, para quando o trabalhador é admitido, e depois de 2 em 2 anos, ou anualmente, quando o trabalhador é menor de idade, ou seja, quando tem menos de 18 anos, ou quando tem mais de 50 anos. Mas é o chamado exame para ver se está apto, se não está, se está com algum problema a desenvolver, e até existem 2 fichas, por assim dizer. A ficha médica, que o médico guarda e fica em todo o processo do trabalhador, e a ficha de aptidão que ele apresenta à entidade empregadora, e só essa é que pode ser, é mínima, é só dizer aptidão e inaptidão. Para não termos a ficha na cessação de contrato de trabalho. Agora há a obrigatoriedade, já antes do regulamento existia, de conservar os dados pessoais relacionados com a saúde, e o prazo de conservação depende da atividade a que o trabalhador está sujeito. Por exemplo, e daí vem outro princípio muito importante de dados pessoais, que é a conservação de dados pessoais. Porque a regra geral de proteção de dados pessoais é que os dados devem ser destruídos a partir do momento em que já não são necessários. E poderia pensar-se, bom, o trabalhador já deixou de trabalhar na empresa, os dados deveriam ser destruídos. Mas não, nem todos os dados devem ser. E os dados de saúde devem ser conservados durante algum tempo, e dependendo da atividade a que ele tiver, exatamente como a Ion disse muito bem, porque há doenças que só se manifestam mais tarde, eu posso dizer que quando o trabalhador trabalha em atividades que podem afetar o património genético
dele próprio, que também é outro dado pessoal sensível, não é? Os dados genéticos são dados Sim. pessoais sensíveis. A nossa lei estabelece que os dados devem ser conservados durante até 40 anos após o término da exposição àquele fator que poderia afetar, que pode afetar o património genético. Por isso, aqui temos a regra geral de que a conservação, os dados devem ser conservados pouco tempo, o mínimo tempo possível, mas depende da circunstância, e os dados de saúde são daqueles dados que por vezes têm de ser conservados mais tempo, 5 anos em alguns casos, 3 anos noutros. Por exemplo, eu posso dizer, fora dos dados de saúde, que efeitos de igualdade e não discriminação, os dados pessoais relacionados com a fase de contratação, para saber se há discriminação em razão do género, têm de guardar-se os dados durante 3 anos para possíveis auditorias, ou seja, para saber se existiu ou não alguma discriminação. Por isso, estes princípios, que são genéricos, por assim dizer, depois têm de adaptar-se às circunstâncias do caso concreto e no direito de trabalho às especificidades, por vezes, de cada atividade. São estes princípios gerais, depois a cada atividade em concreto. E estes dados genéticos, para mim, é aquele exemplo mesmo paradigmático, que se é 40 anos após o término da exposição, porque pode afetar o património genético do trabalhador, dos descendentes, eventualmente, ou isso, e por isso ter ali para poder ir buscar, o que exige uma responsabilidade e uma responsabilização muito grande das empresas, que não sei até que ponto estão conscientes da enorme responsabilidade que têm nesta conservação. Que é mesmo... Sim. Eu gostaria de te ouvir, professora Tereza, a respeito, porque até agora nós falamos numa relação de trabalho, numa relação de emprego concreta. O que fazer com os dados e quanto tempo conservá-los. Mas e com relação àquele exército de candidatos que não foram selecionados? Quanto tempo, eventualmente, guardar esses dados? Porque muitas empresas, até então, utilizavam aquele, vamos dizer, rol de informação e de candidatos para, na eventualidade de surgimento de uma outra vaga, chamar aquele cidadão que foi muito bem na entrevista, mas que, por motivos outros, não foi ele o selecionado. Gostaria de te ouvir a esse respeito. Muito obrigada. É outra das questões que se levantou e que mudou com o regulamento. Essa foi das questões que mudou com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Nós, anteriormente, tínhamos aquilo que chamávamos uma bolsa, por assim dizer, de possíveis candidatos que tinham-se candidatado a uma vaga e era mais ou menos um ano que os recursos humanos guardavam e depois podiam ir lá, exatamente como eu disse, ir buscar aquela pessoa. A partir do momento em que o regulamento entrou totalmente em vigor, a regra foi de que esses processos deveriam ser destruídos imediatamente, a partir do momento em que o candidato não é selecionado, a não ser, aí sim, escrevendo, ou para o e-mail, ou para o que fosse, e aí sim requerer se consentem que os dados sejam conservados durante um ano para possível chamada, ou se querem que seja apagado, ou se querem enviar com correção, retificar, e tem de ser assim, ou se não são destruídos. A regra geral era mesmo essa. Mesmo naquilo que nós chamávamos das candidaturas espontâneas, deixou de existir. Quantos candidatos não faziam espontaneamente envio de currículos para empresas, que era uma prática muito frequente. O que passou a ser com o regulamento foi que as empresas tinham de deixar essas candidaturas espontâneas, ao recebê-las, tinham de escrever ou de fazer, ou de criar na página da internet, porque muitas vezes era na própria página da internet, direcionarem para um clique em que eles tivessem de consentir que naquele currículo, aquela candidatura espontânea ficasse lá ou não. Por isso, foi algo que mudou com o Regulamento Geral de Proteção de Dados e que as empresas tiveram de alterar,
porque faziam isso, guardavam normalmente durante um tempo aquela bolsa que iam lá buscar e que era uma preferível. E muitos candidatos responderam afirmativamente a dizer que sim, mas ao fim do ano são destruídos, sendo certo que depois podem ser, é esse o que está lá se eles consentirem. Aqui sim, foi daquelas situações que foi alterada com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Então, essa colocação me fez lembrar uma outra situação concreta, que é relativamente comum aqui no Brasil, quando se quer um profissional altamente qualificado, existem fornecedoras de mão de obra específicas nesse sentido. Então, eu quero buscar um executivo, um técnico em TI, então eu já me dirijo a essas empresas que, vamos dizer, são chamadas de headhunters, né? Porque procuram ou já conhecem o mercado e te fornecem de imediato vários candidatos. E essa, vamos dizer, a entrada em vigor da LGPD, eu acho que pode impor a necessidade de um outro tipo de tratamento nessa relação meio que em aberta, né? De se manusear dados, informações, currículos detalhados de um sem número de profissionais. Exatamente, é a mesma questão. Uma espécie de agências de recrutamento, entre aspas, que têm uma Sim, bolsa, depois escolhem para um ou para outro. E essas agências, o que fizeram, foi o que eu disse, a mesma coisa com as empresas. Tiveram de pedir e solicitar o consentimento, mas é um consentimento que tem de estar sempre a ser renovado, por assim dizer, tem de estar sempre a ser renovado por parte dos candidatos que se fizeram aquela situação, ou seja, que aceitaram aquela situação. Não pode existir, é a chamada recolha de dados pessoais indevidas, ou seja, de empresas que pesquisam online, pesquisam informação sobre as pessoas online e depois retiram e utilizam esses dados. Isso é completamente indevido, porque estão a utilizar dados da pessoa sem ela ter sequer consentido. Nestas empresas, o que aconteceu foi essa necessidade de criarem, até mesmo através de mecanismos informáticos, nas páginas de internet, nas páginas, nos sites, esta necessidade de quer continuar a ter aqui o perfil, de que forma, como, quer omitir alguma informação, quer retificar informação, quer alterar, quer fazer, tiveram de fazer imediatamente isso. Foi logo das situações das empresas, muitas do que nós chamamos das empresas de recrutamento de trabalhadores, porque várias empresas que querem contratar, exatamente como disse, dizem, não vamos ser nós, vamos subcontratar uma empresa para ser ela a escolher, que dá muito menos trabalho, por assim dizer. Mas há vários princípios aqui, até porque a nível de proteção de dados pessoais, há o princípio muito, muito importante, que está no Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, que, pelo menos aqui a nível europeu, que é a chamada proibição de decisões pessoais automatizadas. Ou seja, por vezes essas próprias empresas de recrutamento recorrem a algoritmos para selecionar o candidato, por assim dizer, ou a candidata que esteja mais apta dentro, mas ser um algoritmo a realizar, sem intervenção humana. E isso é proibido pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, que está no artigo 22, que é a proibição de chamado profiling, e estabelece mesmo lá para recrutamento ou para progressão na carreira. Por isso tem de existir sempre a intervenção humana nessas mesmas situações, ou seja, é a relação entre a técnica, eu diria, a tecnologia e a parte humana, e o ser humano estar no comando de todo este processo de seleção, de progressão, respeitando os princípios de proteção de dados pessoais. Também é muito importante, está no Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, no artigo 22. Sim, nós já tivemos oportunidade
de estudos no sentido de que esse manuseio de dados por algoritmos, ele acaba gerando discriminação, porque ele é alimentado pelo homem, e o homem, voluntariamente ou involuntariamente, nem sempre, vamos dizer, é refratário a todas as situações ou adversidades que ocorrem no dia a dia, né? Sem dúvida, é exatamente. O algoritmo é um modelo matemático, só que é criado por pessoas humanas. E nós pensaríamos, teoricamente, a aplicação do modelo matemático originaria a neutralidade e a não discriminação. E o que acontece é o contrário, ou seja, quem cria muitas vezes o algoritmo, cria com os pré-conceitos, com os pré-juízos que tem, Sim. e por isso mesmo, ao inserir esta informação no algoritmo, que depois tem esta informação nesse modelo matemático, e vai buscar a informação que recolhe online, mas baseada naqueles dados que já tinham sido implantados no modelo matemático, a decisão final que chega é muitas vezes discriminatória. Tem surgido imensos casos de discriminação, sobretudo em razão do género e da raça. Sim. Casos de discriminação em razão, sobretudo, destes dois fatores, género, raça, também já há alguns de etnia, porque, primeiro, ou os dados já estão enviesados desde o início, ou, por outro lado, se forem dados que estão desatualizados, que estão incorretos, que não correspondem à realidade, a decisão final também vai estar relacionada com estes dados iniciais. E por vezes é interessante que, mesmo dados que nós podíamos pensar que aparentemente são neutros ao serem inseridos, como o CEP, que é o nosso código postal em Portugal, mas aí eu acho que é o CEP, não é? Que é a localidade de uma determinada zona, Sim. de uma cidade, já foi provado que pode originar casos de discriminação, porque associa-se que naquela localidade há, por exemplo, maior possibilidade ou até nível de criminalidade, ou teoricamente pessoas de uma determinada raça ou determinada etnia, ou moram mais pessoas com determinadas características, e então o resultado final pode estar enviesado e pode ser discriminatório. Algo tão que nós poderíamos pensar algo neutro na inserção, e não é assim. Sim. Ou seja, eles prometem a neutralidade, mas a prática veio demonstrar que não o é, que não são, a maior parte deles não são neutros, e muitas vezes discriminam mesmo. Perfeito. Professora Tereza, o nosso bate-papo correu rapidíssimo e eu gostaria, antes de encerrar a nossa entrevista, indagar o seguinte: como ficam as redes sociais com a nova Lei Geral de Proteção de Dados? Muito obrigada. E passou muito rápido quando o papo está bom, não é? Passa muito rápido, não é? Quando a Sem conversa dúvida. passa muito rápido. As redes sociais continuam a ter a mesma, por assim dizer, a proteção que já tinham anteriormente. Isto é, eu costumo dizer, é uma frase que eu utilizo muitas vezes mesmo, para as pessoas perceberem. Nem tudo o que é tecnologicamente possível é juridicamente admissível. E, infelizmente, as redes sociais mostraram-nos quanto tecnologicamente é possível muito, o quanto é possível criar tanta polémica, tantos problemas a certos níveis, também tem vantagens, mas juridicamente há muitas regras e continuam a ser um pouco as mesmas, continuam a ser as mesmas que já existiam antes. Ou seja, as redes sociais não são um diário íntimo, por assim dizer, mas também não são um álbum de fotografias exposto publicamente. Nós podemos dizer estas analogias assim para tentar simplificar, mas não são realidades muito complexas. Mas o que é certo é que os princípios e agora abordando a relação de trabalho, obviamente, mas também pode ser em geral, mas os princípios que se aplicam ao trabalhador enquanto pessoa, enquanto cidadão, como o direito à liberdade de expressão e de opinião, o direito à reserva sobre a intimidade da vida privada, aplicam-se na relação de trabalho também. Por isso, o trabalhador tem direito
à crítica, tem direito à liberdade de expressão, mesmo nas redes sociais, e não pode ser punido por isso. Agora, uma coisa é o livre direito à liberdade de expressão, outra coisa é o direito à difamação, outra coisa é a difamação ou a injúria, mas aí é outra situação. E em relação às redes sociais, também tem de ver-se muitas vezes como é que o empregador tomou conhecimento de determinadas informações. E não nos podemos esquecer que o trabalhador na vida privada é livre de fazer o que quiser, por isso mesmo é que é a vida privada. A vida privada só releva, e aqui é aquela contradição em término que nós costumamos dizer, a vida privada do trabalhador ou da trabalhadora só releva quando se torna laboral, quando tem repercussões diretas na relação de trabalho. E por isso, o comportamento que ele adota e que depois coloca numa rede social, não tendo qualquer repercussão direta na relação de trabalho, e ser essa repercussão direta a ser eventualmente punido, é por essa repercussão direta, não é porque teve um determinado comportamento ou uma determinada atitude ou porque colocou uma determinada fotografia, isso é vida privada do candidato. E a ideia da imagem da empresa, que a empresa quer passar, pode ser, eu diria, um amplo chapéu para originar discriminações. Por isso temos de ter muita quando se faz isto. O trabalhador, só quando esse comportamento tem uma repercussão direta na relação de trabalho. E há casos disso, mas na maior parte das vezes em que o trabalhador foi sancionado por utilização de redes sociais, já acontecia antes da proteção de dados pessoais, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, muitas vezes está mais relacionado não com o comportamento, não com a repercussão em si, mas sim com o juízo moral que o empregador faz de determinado comportamento que viu nas redes sociais. E isso, o empregador não é um ente que possa moralmente sancionar moralmente a atitude do trabalhador na vida privada, que não se reflita, na vida laboral. Parece-me ser aquilo que já vem de há algum tempo, que a própria doutrina francesa tem uma terminologia muito, muito específica, que é traduzindo a perturbação específica na relação de trabalho, é traduzindo do francês, mas que eu acho que é esse o princípio básico, em geral, para os comportamentos extralaborais e que não deixa de ser aplicável por ser uma rede social, apesar de poder ser muito mais propagado, mas repito, e queria sublinhar isso, desde que não reflita negativamente na empresa e seja esse comportamento que seja sancionado e não o comportamento privado em si, não pode levar. Sim, porque nós tivemos casos judiciais em que se confirmou o motivo justo para a rescisão, o fato do próprio empregado se expor numa rede social, numa situação completamente diferente daquela que ele narrou para o seu empregador. Por exemplo, obteve um atestado médico para ficar fora da prestação de serviços alguns dias, e nesse período ele, vamos dizer, ele mesmo se expôs na rede social, ou viajando, ou participando de eventos incompatíveis com o que foi apresentado como justificativa médica para não trabalhar. Claro, isso também aconteceu aqui, não chegou ao tribunal, mas aconteceu, e já acontecia antes até das redes sociais, em que tínhamos trabalhadores que tinham a chamada baixa médica e depois tinham comportamentos em que se via na rua ou em determinadas festas. Agora, quanto a isso, temos de ver que parece uma violação dos deveres laborais que o trabalhador está adstrito até por imposição médica, dependendo também, aqui tenho a dizer, do motivo médico. Por exemplo, se for um motivo de depressão ou de uma depressão, por vezes o próprio sair, o próprio viajar pode fazer bem. Agora, se tem indicação médica que não pode sair de casa, como pode acontecer, e que ele próprio sai e tira fotografias e a rede é pública e que todos têm conhecimento, ele está a incumprir deveres que são laborais. Por isso é que eu disse, reflexos negativos na própria relação de trabalho. Eu lembro-me de um caso já de há algum tempo, mas que um deles foi considerado como justa causa e não foi em redes sociais, e outro não.
um deles tratou-se, até foi no estrangeiro, não foi em Portugal, mas tratou-se muito antes das redes sociais, um trabalhador que estava com uma baixa médica, mas por depressão, e que tinha sido aconselhado pelo médico a fazer uma viagem para um sítio mais calmo, para relaxar, para tentar relaxar, porque estava com uma depressão por excesso de trabalho. E enviou um postal desse mesmo local para os colegas de trabalho, para a morada da empresa. E a entidade empregadora despediu-o com justa causa porque ele não estava em casa. E o tribunal não deu razão ao empregador, deu razão ao empregado, ou seja, ao trabalhador, porque ele no fundo estava a cumprir as próprias recomendações médicas. Outro caso totalmente diferente foi um trabalhador que estava em baixa médica por pneumonia e foi participar numa corrida à chuva, daquelas corridas que por vezes fazem, a correr a meia maratona, e foi visto por vários colegas e foi sancionado e foi considerado justa causa, bem antes das redes sociais. Por isso, os comportamentos, no fundo, por vezes são os mesmos, só que as redes sociais ampliaram, eu diria, a possibilidade das pessoas conhecerem. Ou como isso, sim, nós tivemos em Portugal este caso, quase caricato, eu diria, eu diria que é mesmo quase de escola, que eu não percebo como é que as pessoas não percebem isso, uma trabalhadora que estava de baixa médica e que mandou numa rede social para uma colega a dizer, a caminho do Algarve, que é uma zona de Portugal, do sul de Portugal, o colega respondeu, mas tu não estavas doente? E ela, não, isso foi só para poder ter o fim de semana prolongado, que era para poder ir sexta-feira e aproveitar o calor do sul do país. E o empregador era amigo também na rede social, viu aquilo e sancionou a trabalhadora porque estava a violar deveres laborais. Mas aqui é aquilo que eu disse, claramente, há aqui reflexos negativos perfeitamente passíveis de serem sancionados. Outra coisa é, na vida privada, o trabalhador ir a uma festa ou ser sancionado porque tem uma fotografia em biquíni, como já aconteceu, ou porque está a beber num copo, ou porque foi uma festa, ou porque foi uma determinada parada, ou num determinado local, e ser sancionado por esse comportamento. E era nesse sentido que eu disse, a vida privada não releva nesses campos. Claro, verdade. Professora Teresa, foi uma alegria esse bate-papo. Tenho certeza que os nossos seguidores, depois de ouvi-la, sairão dessa entrevista mais ricos em conhecimentos, especialmente porque foi muito oportuna essa comparação entre a Lei de Proteção de Dados portuguesa e a brasileira, que começou a engatinhar há poucos meses. E o que eu espero é que nós possamos, numa outra oportunidade que lhe seja possível, continuar fazendo esse intercâmbio à distância de temas tão importantes, seja para Portugal, seja para o Brasil. E, em especial, nós, brasileiros, que tanto admiramos os portugueses e com os quais temos muitas afinidades. Em nome da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, agradeço imensamente as suas considerações e gostaria que a professora se dirigisse aos nossos seguidores para as suas considerações finais. Muito obrigada, professora Ione. Eu é que tenho um prazer enorme e sabe que é mesmo de coração quando digo que falar, quer presencialmente aí no Brasil, quando vou, quer agora à distância, e acho que esta troca de opiniões, estas entrevistas, este programa que a Academia Brasileira agora tem vindo a fazer é muito, muito interessante. Eu tenho acompanhado os vários temas que têm sido feitos e queria dar os parabéns mesmo por esta organização que está a se fazer, e o carinho é claramente mútuo. Nós, também, pelo menos Portugal, adora, o Brasil adora os brasileiros, as brasileiras adora mesmo o calor e eu diria aquela forma tão
tão carinhosa de nos receber e de falar, e para nós é que é, pelo menos para mim, é que é um enorme gosto participar e gostaria muito de continuar noutras alturas a discutirmos, a abordarmos vários temas tão interessantes e que creio que é de interesse para ambos. A troca é sempre frutífera quando se tratam assim estes temas e acho que todos aprendemos, eu aprendo bastante nesta troca de conhecimentos sobre estes temas. Por isso, para mim, é que é um enorme gosto e muito, muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos, recebam um abração bem apertado, carinhoso, de todos os brasileiros que são seus fãs. Esperamos que essa pandemia nos dê oportunidade de um contato pessoal bem próximo. Exatamente. Por isso, um abraço também muito, muito grande e parabéns mais uma vez à Academia Brasileira de Direito do Trabalho por estas novas formas todas que está a utilizar e a divulgar o trabalho mesmo, que é mesmo fantástico. E a Soriana em particular, para mim é um enorme, enorme gosto. Já nos conhecemos há alguns anos e por isso é mesmo muito gosto. Muito obrigada, então, boa noite, porque aí já é bem mais tarde do São mais que 3 aqui horas. no Brasil. São mais 3 horas. Há pouco tempo era mais 4, agora não mudaram para o horário de verão, mas nós mudamos para o horário de inverno, isso são mais 3 horas aqui. O fuso horário, afinal, está... Então, muitíssimo obrigada novamente e até uma próxima oportunidade. Está bem, então. Um beijo muito grande. Grande abraço. Beijo.